Saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Eu convido os amados irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, né? Vamos lá, o Evangelho de Marcos, o capítulo 5. Estava aqui há algum tempo, né, meditando nessa palavra. Eu havia falado até com o pastor Marcos, eu vou estar ministrando sobre essa passagem. Aí o pastor Marcos e o Ricardo vai estar bem pregando sobre, né, no pastor Zé Carlos. Não sei se ele pregou esse texto. E eu falei assim, então Deus quer que, né, vamos embora, vamos seguir. Deus quer falar lá e quer falar aqui também. Né? Enquanto eu meditava na palavra, o Senhor Deus, o Espírito Santo queimava muito no meu coração. Eu me alegrei, falou muito comigo. E eu falei, Senhor, como queimou meu coração, ardeu, me deu uma alegria. Eu falava, oh glória, Senhor, que também seja assim com os meus irmãos. Né? O Senhor deseja falar só comigo. Né? Porque foi tremendo comigo, no meu particular, no meu devocional, no meu momento com Deus, né? Seja meditando, seja orando ou fazendo alguma coisa em casa, no colégio. Eu estava com esse texto na minha mente e em meu coração eu glorificava ao Senhor. Então vamos fazer a leitura, né, para que os irmãos possam tomar o assento. Vamos lá. Fala o texto, né, o tema, a cura do endemoniado gadareno, e alguns das traduções já falam Gesareno. O versículo primeiro vai dizer: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo. Nem mesmo concorrentes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Altíssimo, Deus, Filho do Altíssimo? Por Deus peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-me para os porcos para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado. Também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você.
Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus Cristo por essa libertação, por esse episódio, por esse fato que realmente aconteceu. Isso aqui não é uma história da carochinha, não. Não é um conto de fadas. Não se trata de uma fábula. Realmente aconteceu. Que os amados irmãos possam tomar o seu assento em nome de Jesus. Pedi até ao pastor Marcos que, se necessário, né, para que baixe o som do microfone, porque eu já sou uma pessoa que eu já falo alto. Na verdade, eu grito, né? Já falo alto. Né? E eu estou com o meu ouvido, né, um pouco debilitado. Eu fui otorrino, fiz uma lavagem e tal. Né? Aí o que estava ruim melhorou, né? E a outra pedra que estava aqui dentro, por ser muito grande, ele não conseguiu tirar, então ficou pior do que antes, né? Então, desse lado eu não estou ouvindo nada. Estou pingando um remedinho. Na quinta-feira vou voltar para fazer a remoção, né? Por conta disso, ou prova, né? Eu estou, cadê o pastor Ricardo? Desde aquele dia, eu estava mexendo no louvor, que eu estava assim, ó. Pensei que fosse a água que havia entrado no meu ouvido. Não, gente, 2 pedras gigantes. E ele disse que há pessoas que produzem muita, né? Então eu dou o meu braço ali para Juju, né? Né? Então, assim, que os irmãos de P2, se eu gritar além, né, do necessário, mas eu pedi ao pastor abaixa lá. Ou então eu prego sem o microfone, amém? Gente, isso aqui é uma passagem linda. Uma passagem linda que, glórias a Deus, encheu meu coração de alegria, encheu meu coração de esperança, né? Porque aqui essa passagem demonstra que nós servimos a um Deus forte, um Deus grandão, um Deus todo-poderoso, né? Que tem o domínio sobre todas as coisas. Aqui vai falar que Jesus, ele liberta um homem possesso. Mas essa história, ela não vai começar aqui, né? No capítulo 5, né? Claro que não. Essa história, ela vai começar lá no versículo 4. Aliás, no capítulo 4, né, a partir do versículo 35, quando vai falar que Jesus, ele acalma a tempestade, que Jesus, após ele ter ensinado, né, a multidão, né, já estavam cansados, ele e seus discípulos, Jesus, ele falou, vamos para o outro lado, passar para o outro lado. E quando ele pega a embarcação, juntamente com seus discípulos, e a palavra vai dizer que outros barcos também o acompanham, se levanta ali uma grande tempestade, um forte vento, as ondas batendo sobre a embarcação enchendo com muitas águas, parecia que iria afundar, né? E eu quero dizer para a amada igreja, né, aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que é um dos pontos a qual nós devemos refletir sobre a passagem do Gadareno. E esse primeiro ponto é que nada impede Jesus de chegar do outro lado. Nada impede. O que esse texto que está lá no capítulo 4 vai mostrar para mim e mostra para você, meu irmão, minha irmã, que essa tempestade não foi uma tempestade natural, mas uma tempestade foi algo sobrenatural. Foi algo que se levantou para impedir que Jesus Cristo chegasse ao outro lado. Porque com certeza do outro lado haveria salvação. Aí você vai dizer assim, como assim? Os demônios são oniscientes? Os demônios, nós sabemos que o onisciente é o nosso Deus. Mas nós sabemos que Satanás e seus anjos, eles andam ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e ele sabe dos nossos passos. Você não acha que ali ele viu a rota que aquelas embarcações estavam tomando? A rota que aquela embarcação estava tomando, indo diretamente para
a cidade de Gadara, e ali vem uma tempestade espiritual, o que nos prova que demônios, eles agem também na natureza. Há demônios, que vão ali, e conseguem também dominar o vento, as águas do mar, quando eles têm a intenção de paralisar algo que vai impedir o trabalho deles, a obra que eles têm feito. Então essa tempestade que se encontra lá no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, trata-se de uma tempestade espiritual, de um ataque espiritual, o mundo espiritual atacando a embarcação de Jesus e de seus discípulos. Mas o que nos conforta é que nada impede Jesus de chegar do outro lado. Eu quero dizer para você, igreja, que nada vai impedir você, meu irmão e minha irmã, de chegar no outro lado, se a tua fé estiver em Cristo Jesus. Se você estiver agarrado em Cristo Jesus, se você estiver obedecendo os princípios da palavra de Deus, se você for um servo obediente, se você for como a virgem prudente, nada poderá impedir você de chegar do outro lado. Tempestades vão surgir no meio do caminho, e eu digo assim, tempestades espirituais, para tentar me paralisar e te paralisar. E os demônios, eles fazem isso. Tem coisas que você vai acontecer que você vai achar coincidência. De repente você está passando na rua, Deus tem algo para você, você tem uma missão, quem sabe uma roda de carro voa na tua direção. Você fala, que isso? Quase me pegou. Pode ser algo natural, mas você sabia que também se trata de coisas espirituais. E quem nunca aqui passou por essa experiência das forças demoníacas, mover-se no natural para atingir a tua vida de alguma forma. Por isso nós precisamos ter a percepção do mundo espiritual, porque Satanás e seus anjos também agem, sabe? Eles agem no mundo natural para tentar paralisar você. Mas eu quero trazer hoje para a tua vida, assim como o Espírito Santo trouxe para a minha vida, que assim como foi com Jesus, nada impediu ele de chegar do outro lado, assim será com a sua vida e com a minha vida, amém? Fique firme no propósito, fique firme na missão ao que o Senhor te deu. Entra dentro desse barco, vá para alto mar, e se vier a tempestade, não se atemorize, assim como se atemorizaram os discípulos de Jesus. Porque Jesus naquele momento ele estava cochilando, dormindo ali na proa, sossegado, e os discípulos já apavorados. Eles acordam a Jesus, e Jesus ele não fala para a tempestade se aquietar. A palavra de Deus lá em o Evangelho de Marcos capítulo 4 vai dizer que Jesus repreendeu a tempestade. Vai ter um episódio que Jesus vai falar, vento, aquieta-te, mar, aquieta-te. É algo natural. É algo natural. Mas nesse episódio o Senhor Jesus ele repreende, o que nos mostra que tem situações, tempestades que não são naturais, mas que são espirituais, é o mundo espiritual, são demônios, e que a igreja precisa abrir os olhos espirituais, porque quando essa tempestade vem, é o momento da igreja repreender, em nome de Jesus. Jesus repreendeu, rapidamente a tempestade acabou, pura bonança. E a palavra vai dizer que eles foram para o outro lado. Quer dizer, o propósito, a missão, ela não foi encerrada por conta dos ataques dos demônios. Diz a palavra que quando Jesus ele desce da embarcação, logo vem ao encontro dele um homem endemoniado. Jesus coloca ali o seu pé em Gadara.
Gadara é uma das cidades de Decápolis. Decápolis é um local luxuoso, é um local a qual o comércio era próspero. Decápolis, né, e suas cidades eram idólatras. Ali, Gadara, diz a palavra, diz os historiadores que era um território que fazia parte de Israel. Só que Gadara fora agora helenizado. O que isso quer dizer, né? Que agora os costumes romanos, né? Os costumes romanos, como, né, o paganismo, como a cultura romana, passou a ser impregnada naquele local. E a maioria dos moradores, tá, de Gadara eram pessoas romanas, cidadãos romanos. Então haviam ali sim judeus, mas na sua minoria, na sua maioria, quem morava ali, na verdade, na sua maioria eram os romanos. E se tratava Decápolis, uma cidade, como eu falei, luxuosa, uma boa administração, né, vistosa e muito idólatra. O povo de Gadara, a cidade de Gadara, comercializava-se porcos, uma grande fonte de renda naquela cidade. Eles comercializavam, eles criavam, eles vendiam. Também o povo de Gadara, né? As pessoas que moravam lá, como eram idólatras, elas também sacrificavam os porcos aos seus ídolos. Então os porcos, essa comercialização para eles é muito importante e rendia muito dinheiro, um lucro muito grande. Quanto para os judeus, os porcos, eles eram rejeitados porque representavam pecado, né? Era impuro. Eles não criavam, eles não se alimentavam das carnes desses porcos, né? Bom, e havia ali essa cultura romana. E eu vou dizer para você que quando Jesus, ele sai daquela embarcação, ele pisa naquele território, logo vem até a ele um homem endemoniado, um homem que vivia ali nos sepulcros, um homem que se cortava, um homem, né, que andava nu pela cidade de Gadara, um homem que era extremamente violento e as pessoas temiam, que quando as pessoas evitavam passar pelo local a qual aquele homem se encontrava. E a gente pergunta, o que levou esse homem a estar possesso daquela maneira? O que levou aquele homem a estar naquela condição? A palavra diz que Jesus colocou o pé naquele território. E esse homem, ou seja, esses demônios, eles vieram ao encontro de Jesus. Eles vieram até Jesus, porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece e há um incômodo. Aonde Jesus está, alguma coisa ele acontece. Jesus saiu do barco, o homem saiu do sepulcro. Só pelo fato de Jesus sair do barco e pisar no solo de Decápolis, fez com que o endemoniado gadareno saísse do sepulcro. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo. Assim entendemos que precisamos sair do barco do comodismo, dos braços cruzados. Só assim vidas sairão do sepulcro. Jesus saiu do barco, o homem saiu do sepulcro ao encontro de Jesus. Quando saímos do barco, como foi lido aqui, como saímos da nossa zona de conforto, sabe, pessoas são alcançadas e são libertas pelo poder do nome de Jesus. E esse homem, ele chega até Jesus e ele diz, né, é claro, os demônios, porque você acha, quem foi correndo até o encontro de Jesus? O homem
ou os demônios? Os demônios. Porque os demônios já estavam dominando o corpo daquele homem, a mente toda daquele homem. E os demônios vêm até Jesus e falam: vieste atormentar-me antes do tempo. Eles chegam até Jesus e eles fazem essa pergunta, eles reconhecem o poder de Jesus Cristo. Os demônios sabem quem é Jesus Cristo. Os demônios, eles sabem sobre a autoridade de Jesus Cristo. E é quando Jesus, ele chega até eles e pergunta qual é o seu nome. E eles falam: legião, porque nós somos muitos. E por que legião? Legião, na verdade, é uma contação romana. Os romanos usam muito, esse termo, essa palavra para contagem, do seu exército, seus soldados. E uma legião representa 6.000 homens, 6.000 soldados. Então você imagina aí, na sua mente, imagina agora um homem, com 6 demônios no seu corpo. 6.000 demônios atormentando o seu corpo por anos. Que vida esse homem estava tendo? Que legalidade, que tipo de legalidade esse homem ele deu para que tantos demônios viessem fazer morada no corpo dele, sobre a vida dele? Diz a palavra que esse homem vivia igual um bicho. Ele dormia nos sepulcros. E dormir nos sepulcros, gente, é dormir, abrir, tirar a tampa, retirar a pedra e dormir lá com um cadáver que já está em estado de decomposição. O odor está horrível. E ele dormia ali junto com o cadáver, ele rosnava. E eu vou dizer, é isso que Satanás ele faz com a humanidade quando não está diante de Deus. O que está sendo falado, o que está sendo pregado aqui nesta noite é muito sério. Porque há pessoas, que estão possessas, muitas vezes por um demônio, 2 demônios, e uns, falam até qual é o seu nome, mas aqui é uma legião, 6.000 demônios agindo na vida de um homem, destruindo a vida de um homem. É quando nós vamos pensar o poder que Satanás e seus anjos ele tem em destruir a vida de uma pessoa. Tem muitas coisas, enfermidades e tantas outras coisas que você vai pensar, é natural. É natural. Aquele homem já não estava mais raciocinando. Talvez quando você passar pela rua, você olhar um mendigo todo sujo, deplorável. Aquilo pode ser um ato demoníaco. Porque Satanás fez isso, e seus anjos, demônios com o gadareno. Uma pessoa que está internada, lá na psiquiatria, está internado, é maluco, é doido, será? Às vezes o demônio também age na vida da pessoa, e a pessoa é tomada como louca. Mas são espíritos demoníacos agindo na vida daquela pessoa. Quando se fala em violência, então, são espíritos demoníacos agindo na vida daquela pessoa. E Jesus vai expulsar aqueles demônios, da vida daquele homem. E aqueles demônios, eles fazem um pedido a Jesus. Eles pediram, por favor, nos permita ir para aqueles porcos, para aquela manada de porcos. Não nos expulse do país. O que nos mostra aqui que há demônios territoriais. Há demônios que agem, em pontos do mundo. Há demônios, que agem, em estados, em cidades, em bairros, de uma forma específica. E é claro, nós sempre
oramos. Aqui há um povo que ora. E eu lembro, meus amados irmãos, que desde a consagração, enquanto eu estava à frente, nós orávamos pelo Brasil, pela nação, pelo município. Enquanto nós orávamos, uma vez eu dei testemunho aqui, poxa, nós estamos orando. Poxa, mas tem piorado, não tem melhorado. E eu falava isso com o Senhor. Porque quando a gente ora, né, a gente se coloca de jejum, em oração, e une os irmãos, e ora com autoridade, pede ao Senhor, você vai imaginar, poxa, a mão do Senhor vai vir sobre essa situação, a visitação do Senhor vai vir sobre o Brasil, sobre a nossa nação. Eu lembro que na época, eu também intercedia muito com as irmãs sobre o estado do Rio de Janeiro. Na época era o governador o Sérgio Cabral, e as coisas não estavam fáceis para o Rio de Janeiro, e nós ali clamando pelo Rio de Janeiro. E sempre orávamos pelas favelas, pela violência, pelos bandidos, para que houvesse conversão. E as coisas iam piorando. Hoje eu entendo porque Jesus já havia predito, já está escrito, e Jesus já havia anunciado que as coisas iriam piorar e que é necessário que tudo isso aconteça para que ele possa voltar. Então é necessário, mas mesmo assim não podemos deixar de orar, porque vem livramento, né? Vem o Senhor e age aqui, vem o Senhor ele faz, mas é necessário que aconteça. E vendo, né, assistindo o que aconteceu no Rio de Janeiro por esses dias, eu fiquei olhando, e nisso eu já estava há dias com essa mensagem, com esse texto na minha mente, e quando me veio sempre à mente os demônios, essa legião falando, olha, não nos expulse desse país. Ou seja, aquela legião estava agindo em Decápolis, aquela legião estava agindo ali em Gadara, porque o evangelho de Lucas e Mateus vai relatar que não só tinha só um homem, outros evangelhos vão relatar que haviam 2, e que 2 foram libertos. Mas Lucas e Mateus, eles mentiram, eles se enganaram? Não se enganaram, de fato aconteceu. Mas Marcos, o que chamou mais a atenção foi esse gadareno. Então eu acredito que Marcos, ele sentiu mais o desejo de relatar e de se aprofundar mais nesse tal desse Nazareno. Marcos não presenciou, ele ouviu, né? Foi lá investigar, ouviu, anotou, escreveu e deixou aqui escrito para a gente, relatado para a minha vida e para a sua vida. E eu fiquei imaginando, enquanto estava acontecendo toda essa guerra no Rio de Janeiro, que acontece todos os dias, na reportagem houve um morador, né, local dizendo, isso que está acontecendo aqui, todos os dias acontece. Sempre tem bomba, morte, invasão de território. Dessa vez aconteceu, a mídia, né? Aí está até rodando o mundo todo. Mas segundo moradores é comum. E eu vou dizer para vocês, trata-se de demônios territoriais. O que atua no Rio de Janeiro são demônios de violência, para derramar sangue, destruição. Existem. Há outros lugares que predomina a prostituição, então há demônios territoriais da prostituição atuando em uma certa localidade. Sabe? Em cada região há um demônio que se levanta. E no estado do Rio de Janeiro, assim como todos os outros lugares, há a prostituição, a violência, só que no Rio de Janeiro é muito pontual e muito forte. Então, quando os demônios falam assim, sabe, não nos expulse do país, a gente entende que eles querem continuar ali, atuando, agindo naquele território. E o que vocês acham que está acontecendo no nosso Rio de Janeiro? Qual é a legião que você acha que está atuando no estado do Rio de Janeiro? É a violência, a destruição,
Essa legião, olha o que ele estava fazendo com aquele homem. Aquele homem se autodestruindo, se cortando, se machucando. Acorrentavam ele, ele quebrava as correntes. Era uma força sobrenatural. Uma legião. Eu quero dizer aqui que Jesus, ele atende o pedido daquela legião. E aquela legião, passa a incorporar nos porcos. Marcos, ele relata ali de forma irônica, que os porcos estavam pastando, mas os porcos não pastam. Quem já ouviu aqui falar que porcos, eles pastam? Não pastam. O que leva-se para pastar são ovelhas, são bois, são vacas. Mas Marcos, ele teve a preocupação aqui de ironizar isto. Sabe? Ironizar que estavam pastando os porcos. E Gadara, Decápolis, ficava ali, num morro, uma montanha. E dali tinha uma visão, para o mar, Israel. Tinha uma visão ali privilegiada. E lá viam os porcos, de forma irônica, estavam pastando. E como falei aqui, os porcos para o povo romano era algo comercial, um comércio muito forte, uma renda muito boa. E diz estudiosos que os romanos, eles carregavam em suas bandeiras, lá em Decápolis, um emblema, como eu posso dizer, cada bandeira de um time tem ali o seu mascote, Então os romanos ali, eles tinham como o seu mascote um javali, ou seja, um porco, e isso para afrontar o povo judeu, para afrontar, porque os judeus não toleravam, porque era pecado, a lei de Moisés não permitia, que o povo se alimentasse, criasse, porque ele era tido como imundo. E o Senhor, ele atende ao pedido daquela legião. E naquele exato momento, os demônios se incorporam nos porcos. E começa aquela agitação naquela manada. 2.000 porcos. Eles não suportaram. A ponto, de se arremessarem em alto mar. Imagine 2.000 porcos descendo uma montanha e se lançando em alto mar, se afogando. E é isso que o diabo, é isso que o demônio ele faz com tudo aquilo que Deus criou, com tudo aquilo que eles, tomam posse. É para a destruição. Estavam lá 2.000 porcos sem vida. O Senhor atendeu ao pedido daquela legião. E sabe qual é a intenção daquela legião? Eles precisam de um corpo, seja um ser humano ou seja de um animal, para que eles possam praticar a maldade. Saiba que a legião, ela precisa de um corpo para que o sangue venha a ser derramado. Então é quando eu vou e penso naquelas pessoas que estão lá na favela, aquelas pessoas que endureceram o seu coração, que escolheram o tráfico, a milícia, comando vermelho. É quando eu penso que por conta do pecado, por conta da ilegalidade, eles deram legalidade para que demônios atuassem na vida deles, demônios violentos, e trazem violência para o nosso território, o território a qual nós estamos vivendo hoje. O que foi uma realidade em Gadara com um homem
Tinha outro também que estava aterrorizando o povo ali. Imagine nós aqui no nosso estado. Não são um, não são dois, não são três, são centenas. São centenas de gadarenos. São centenas de gadarenos. São centenas de homens que precisam ter um encontro com Jesus. São centenas de homens e mulheres, de jovens e adolescentes e até crianças que precisam de uma libertação, que precisam da nossa oração, que nós precisamos clamar e repreender, porque são demônios territoriais. A igreja está entendendo o que o Senhor Deus está chamando a nossa atenção nesta noite? Para que tudo isso que está acontecendo, que você abra os seus olhos espirituais e veja que a humanidade tem servido como cavalo de Satanás e que nós temos olhado o homem. Ah, se eu pego aquele bandido, ah, se eu pego ele, mas foram pessoas que deram legalidade, foram abrindo as portas da sua vida e demônios tomaram posse, demônios de violência, demônios sanguinários que roubam, que matam, que invadem, que querem ganhar território, que querem, viciar outras pessoas. O que nós estamos vivendo hoje não é diferente de Gadara. Mas Jesus chegou. Jesus chegou. E a libertação chegou naquele local. Se você for ver a palavra, o que é mais citado é esse aqui, o de Gadara. Então provavelmente o outro foi liberto, mas não quis nada com Jesus. E não é assim? Quantas pessoas são libertas por Jesus? Quantas pessoas são curadas por Jesus? Quantas pessoas experimentam da misericórdia de Jesus e viram as costas para Ele? Não, eu só queria ser curado. Não, eu só queria o pão, eu só queria o peixe. Eu não quero um relacionamento com esse Jesus. O que eu queria, eu já conquistei, eu já ganhei, fui. Esse gadareno, ao ser liberto, ele quis, ele desejou estar com Cristo. A palavra vai dizer, que ele, ali naquele exato momento, uma outra pessoa. Ele comeu, ele se vestiu, a aparência já não era a mesma. Já não era a mesma. E muitos testemunharam, testificaram. E aquele homem, ele queria seguir a Jesus. Depois de liberto, aquele homem, ele queria entrar na embarcação e seguir em alto mar com Jesus e seus discípulos. Tudo o que ele queria. Mas o que Jesus disse para ele? Não. Você vai voltar para a sua casa. Você vai voltar para a sua família. E lá você vai testemunhar. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo? Que tem missão, Que tem missão que nós devemos concluir dentro da nossa casa. O gadareno, aquele homem, não mais aquele gadareno, liberto. Ele queria já ir com Jesus e anunciar com Jesus já em alto mar. Mas Jesus achou necessário ele voltar para a casa dele. Foi quando eu comecei a pensar, isso foi lá já no meu quarto, no travesseiro. Volta para a tua casa e testemunha lá. Porque quanta dor de cabeça, quanta preocupação aquele homem deve ter, com certeza trouxe para a família dele. A mãe daquele homem, o pai daquele homem, os irmãos, os familiares, os tios, os avós. Porque quem tem um ente querido que dá dor de cabeça, não é fácil não, Você está na sua casa, mas o tempo todo preocupado. Meu Deus, se fizerem alguma coisa. Meu Deus, porque não tem juízo. Sabe aquele familiar que não tem juízo? Você fica como? Teu joelho fica mais grosso. De tanto que você ora, O familiar dá trabalho para o anjo. Fica dando trabalho para o anjo. E às vezes tira o seu sossego, tira a tua paz. Aí você tem que lançar sobre Cristo toda a sua ansiedade, E Deus vem e te traz paz, tem que confiar e continuar orando. Então imagine as marcas da família daquele homem. Imagine a dor da mãe daquele homem. Imagine as cicatrizes daquela família.
Imagine o vexame. Olha, seu filho andando nu, seu filho violento, seu filho está de novo rosnando. Olha lá, seu filho está lá na casa do vizinho fazendo escândalo. Olha lá, todo mundo foge do teu filho. Um cenário de vergonha, de mágoa, de ferida, de medo, de rancor. Olha o emocional daquela família. E aquele homem gadareno queria ir para onde? Jesus, eu quero ir contigo. Eu quero entrar nesse barco, eu quero fazer missão em alto mar. Eu vou. Eu quero me juntar com esse grupo e eu vou junto. Jesus, não. Volta e vai curar a tua casa. Volta e vai curar a tua família. Tem perdão para ser liberado lá. Você tem que perdoar, você precisa ser perdoado. Volta primeiro. Ganha a tua casa para o reino de Deus. Dá bom testemunho na localidade aonde você só trouxe dor e ferida, aonde você só assustou quem estava à sua volta. Tem que haver um conserto primeiro. Quer entrar comigo na embarcação? Você quer entrar comigo, entrar no meu barco em alto mar e anunciar ao restante do mundo? Primeiramente, vá no meio dos seus e se conserta com os seus pais, com os seus irmãos, com a sua família. Vai lá, leva paz, tranquilidade. Vai lá anunciar o meu amor e a minha verdade. Vai lá, se mostre para eles. Mas faz muito sentido, porque eu me colocando, gente, eu comecei assim a viajar, me imaginei assim da família desse gadareno, né? Aí de repente tem parte da família, né? Tios, né? Primos, que sabe da história e que não está ali naquele local, mora um pouco distante. Aí me vai com o gadareno, né? Liberto, tudo bem, foi com Jesus. Uns vão ficar, pô, será que ele mudou mesmo? Será que houve transformação mesmo nele? Aí a mãe, poxa, a mãe do gadareno, o pai do gadareno, poxa, meu filho, eu vi que ele ficou bem ali, mas como será que ele está? Poxa, eu queria tanto aproveitar ele assim, saudável. Ele, sabe, com a mente dele, sabe, no lugar. Eu gostaria muito. Mas o nosso Senhor Jesus é tão sábio, tão maravilhoso. Porque aquele homem, ele tinha muitas coisas ainda para ajeitar ali na casa dele. Quem sabe nós temos ainda muita coisa para ajeitar na nossa casa. Eu fiquei refletindo sobre isso. Para consertar na nossa casa, no nosso território, na nossa Gadara, no meio dos nossos. Deus, ele te alcança para você alcançar os seus. Deus, ele te alcança para você alcançar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Deus te alcança, ganha primeiro a tua casa. Se certifique que a tua casa está salva em Cristo Jesus. E aí sim, me segue. Vamos embora, vamos às nações. Entra na embarcação. Vamos seguir em alto mar. Então, para algumas pessoas, Jesus, ele diz não. Eu tenho os meus planos. Eu tenho os meus sonhos. Eu tenho os meus projetos. Para algumas pessoas, eu vai dizer sim. Porque está em ordem. A casa está em ordem. Não está devendo nada para ninguém. Tem algumas pessoas que Deus vai dizer não. Não é o tempo, não é agora. Está encerrado. Porque tem um conserto a fazer aqui primeiro. Aqui primeiro. Aqui primeiro. E o gadareno, ele teve que voltar. Ele quis ir com Jesus. Mas Jesus não deixou. Tem pessoas lá atrás. Tem familiares lá atrás. Tem pessoas no seu convívio lá atrás que você, não foi você. Mas quem olha, os olhos físicos não entende, vai falar, poxa, ele bem fez isso comigo. Sabe lá quantos o gadareno não agrediu? Com certeza alguém foi agredido, né, de forma violenta pelo gadareno, porque ele era assustador. Então foi necessário ele voltar lá e fazer a missão dele em Gadara. E Jesus é lindo, porque foi assim com a samaritana. A samaritana, ela não pediu para ir atrás de Jesus, mas, gente, olha só que lindo. Por ser um ambiente ali, Samaria, que
Eles não se toleravam, né, os judeus, nem samaritano. Jesus tinha que continuar a missão dele. Ali aquela mulher tem um encontro com Cristo, e quando Jesus revela a vida dela, quando Jesus vai bem no coração dela e discerne o que vai no coração daquela mulher, a palavra diz que ela deixa o cântaro e ela volta lá, no território dela, na localidade dela, no convívio dela, e ela se torna uma evangelista, e ela anuncia, assim como o gadareno, liberto. Ele quis ir com Cristo fazer missões em alto mar, digamos, mas Jesus fala: volta para a tua terra, vai para a tua família, aonde a dor foi gerada, e se conserta, se ajeita, e ali dá testemunho. Você vai voltar para lá e vai dar o testemunho. E foi o que ele fez. Ele voltou e ele testemunhou. Ele foi luz. Ele mostrou que existe um Deus que tem poder para libertar verdadeiramente. Bom, o homem já liberto, vem o povo de Gadara, vem os donos dos porcos, e os donos dos porcos expulsam Jesus. Eles ordenam que Jesus fosse embora daquela localidade. Eles não aceitaram Jesus porque Jesus trouxe prejuízo. A fonte de renda deles, os porcos, comércio grande, dá muito dinheiro. Eles querem que Jesus vá embora. Gente, eu acredito que grande parte, digamos assim, esse aqui é o gadareno, limpinho já, ó, bonitinho, alimentado, né? Mas eu acredito que eles passam até pelo gadareno, sabe? Olham para aquela cena dos porcos, 2.000 porcos boiando. Eles olham, vão embora. Olha só, e o gadareno aqui, né? Nem viram, nem se importaram, nem ligaram para o milagre, para a libertação de um homem. Estavam se importando com os porcos. E quantos de nós somos assim? Damos mais valor aos porcos do que vidas. Damos mais valor aos porcos do que a missão que o Senhor entregou nas nossas mãos. Damos mais valor aos porcos do que um tempo para Deus. Damos mais valor aos porcos do que um momento de relacionamento com Deus, com leitura da palavra, com jejum e oração. Quantas vezes eu dou mais valor aos porcos? E quando eu falo aos porcos, eu falo as coisas secundárias, as coisas que vão ficar por aí, que Jesus vai voltar, vai ficar. Um dia eu vou partir, você vai partir, vai ficar por aí ouro, prata, joia, roupa de grife, ou a roupa do Nali Shopping, não importa, vai ficar por aí. Mas quantos de nós estamos preocupados com os porcos, em alimentar os porcos, em comercializar porcos? Quantos de nós estamos preocupados com o futuro, com a vida financeira, e corremos atrás daquilo sedentos, enquanto Jesus está falando, Jesus está fazendo, Jesus está anunciando, Jesus está libertando, mas nós estamos atrás dos porcos. Nós estamos mais interessados com porcos do que com o gadareno que foi liberto, que foi salvo. Essa mensagem é para a minha vida e ela é para a sua vida. E uma coisa que eu ficava perguntando ao pastor Marcos: poxa, né, mas por que Jesus, ele atendeu o pedido dos demônios? Aí não entrava assim, ficava uma coisa, minha indignação minha. Claro, fiz algumas pesquisas, eu perguntei pastor Marcos, e é tanta coisa que tem nos originais, né, que às vezes você está lendo na Bíblia assim, aí quando chega vai nos originais, aí não é nada daquilo, né? Aí eu fui para ele, move isso, move, né? Que às vezes fica escondido ali uma explicação. Falou assim: não, os demônios não nos expulsem do país. Permita que a gente vá para aqueles porcos. Aí Jesus permitiu. Por que Jesus ele permitiu? Por quê? Uma das coisas que o pastor Marcos me falou é verdade. Deus quis revelar, né? Revelar, na verdade, o que está no coração do homem. E o que estava no coração do gadareno, né? Ó, isso aqui.
porque importava mais os porcos, o comércio, o dinheiro, do que a vida, do que o reino. Rejeitaram a salvação, rejeitaram Jesus, o Salvador, o Messias estava ali. Eles rejeitaram, os olhos deles estavam somente no prejuízo, nos porcos. A salvação aqui, o homem liberto aqui, e eles cegos no prejuízo. A humanidade anda assim nos dias de hoje. Você vai anunciar, você vai pregar, mas as pessoas não querem saber de Jesus. As pessoas não querem saber do reino de Deus. As pessoas não querem saber que Jesus está voltando. As pessoas não querem dar ouvidos. A humanidade está cega. A humanidade está alienada com tantas outras coisas deste mundo. Estão se afastando cada vez mais de Cristo Jesus. A legião de demônios pediu a Jesus: não nos expulse do país. Você acha que essa legião que assola o Rio de Janeiro vai ser expulsa se nós orarmos aqui agora? Jesus, ele permitiu que aquela legião continuasse. E aquela legião pediu para que Jesus não expulsasse eles do país. Eles queriam continuar por ali porque nós sabemos que o que está reservado para o diabo e seus anjos é o inferno. Nós sabemos, e vai ter um tempo que Satanás e os demônios vão ser aprisionados, isso vai acontecer. Mas eles não queriam ir antes da hora, Jesus permitiu. O que eu entendo é que eles continuaram, essa legião, assolando Decápolis. Talvez não seja o tempo ainda. Há uma legião. Por quê? Porque as pessoas estão dando legalidade. A humanidade, né? Os cariocas, os fluminenses, né? Cada um que nasce, porque tem o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, né? E tem as outras cidades que fazem parte do estado do Rio de Janeiro, né? Como Magé e tantos outros. Estamos aqui, no Rio de Janeiro. E as pessoas estão com o coração endurecido. Não abrem o coração. Não querem saber de Deus. Estão tomando partido de todas as formas, né? Você vê, às vezes é o futebol, é a política, é a vida financeira. São tantas outras coisas, é o que salta os olhos. Agora Jesus, ninguém quer. Jesus, ninguém quer saber. Ninguém entra numa briga por Jesus, mas entra numa briga, numa internet por qualquer outra coisa. E a nossa briga do crente é aqui no joelho. É no joelho. Então é uma coisa particular minha, um achismo meu, né? Axiologia. A legião que assola o estado do Rio de Janeiro tem um tempo dela. Porque vai ter um tempo que Satanás e os seus demônios, eles serão aprisionados. Tem ali fogo eterno. Tem ali para estar reservadinho para eles. E tem coisas que o estado do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, vai ter que passar, porque por conta da idolatria, da prostituição, da violência, da ilegalidade. Criação de porcos, já estou encerrando, é algo ilegal para os judeus. E por que os demônios foram para lá? Porque eles só vão possuir aquilo que dá legalidade. Se você der legalidade, se você estiver agindo de alguma forma ilegal na tua vida, olhe para a sua vida, assim como eu olhei para a minha. Se tiver algo ilegal em mim, se tiver alguma prática ilegal na sua vida, saiba que demônios, eles gostam, eles possuem coisas ilegais. O que é legal, o que está em conformidade com a palavra de Deus, está a integridade, a temor, não tem vez. Satanás não tem poder para tocar, para fazer nada. Mas ele atua onde há ilegalidade. Que possamos fechar todas as brechas que estiver nas nossas vidas. Que a gente possa pedir: Deus, me mostra, Senhor, abra os meus olhos, porque eu não quero dar legalidade para que demônios ajam na minha vida, nem na vida da minha família. Agora, quanto ao estado do Rio de Janeiro, nós vamos orar. Nós vamos fazer a nossa parte como cristãos, como homens e mulheres, adolescentes, crianças de fé.
porque nós não podemos cessar a nossa oração, o nosso clamor, mas seja bem possível que eles falem para Deus: não nos expulse do Rio de Janeiro, nos envie para lá, mas não nos tire desse território, porque tem um tempo determinado para que a gracinha deles venha acabar, e até lá teremos que conviver, sabe? Teremos que conviver. Mas eu estou ministrando isso não para dizer que você vai sair por aí correndo atrás de demônios para expulsar, porque sempre vem até a nós. Você pisa e acontece. Lembrei da festa da colheita. 2 demônios se manifestaram. Uma irmã, uma senhora, que não é da igreja, nem conhecemos. Foi difícil. Trouxemos aqui por dentro do templo e deu trabalho. Deu trabalho. Um louvor lindo acontecendo lá fora, a oração acontecendo lá fora. Satanás não aguentou. Nós fomos atrás, nós procuramos, caça-fantasmas? Não. Você botou o pé, manifesta, acontece. Você tem que estar preparado para expulsar. Você precisa estar preparado para repreender, em um nome de Jesus. E esse poder já foi dado para cada um de nós, tá? Então não tenha medo. Quando um gadareno aparecer na tua vida, diante de ti, que você possa declarar: em nome de Jesus, sai dele. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Repreenda até fenômenos da natureza. É um fenômeno da natureza. É uma ventania muito grande que aconteceu. Teve discernimento espiritual, repreenda em nome de Jesus. Porque Jesus, ele repreendeu aquela tempestade em alto mar. Um impedimento muito grande para impedi-lo de chegar a Gadara. E uma coisa é muito importante, já terminando: Jesus foi o primeiro a sair do barco. Talvez se os discípulos saíssem primeiro, o gadareno ia acabar com eles, até teria matado um deles. Mas quem saiu primeiro? Jesus. Coloque sempre Jesus à sua frente. Tudo que você fizer, Jesus vai na minha frente. Senhor, se tu não fores, eu nem quero. Se o Senhor não for, eu nem quero ir. Se o Senhor não for, Senhor, nem me mande, eu não quero. Só queira estar aonde Jesus está. E só faça se Jesus estiver na frente, sempre, dos seus planos, do seu projeto e da sua missão. Não vá sem Jesus. Amém?